leite está presente na mesa de quase todo café da manhã aqui no Brasil. Queijo, manteiga, iogurte, tudo é feito de leite, que virou um dos grandes negócios da agropecuária nacional. Você sabe o caminho que esse leite faz até chegar aí na sua mesa? Produto primário, como tudo que vem do campo, o leite move um setor específico da economia. E como todo produto primário, sente logo os efeitos de uma crise econômica. Sem dinheiro, o consumidor não compra e os produtos se acumulam nas lojas. Sem escoar sua produção, o laticínio baixa os preços e diminui a fabricação. O leite passa a sobrar no mercado e a conta estoura no produtor, que não tem alternativa a não ser aceitar os baixos preços oferecidos pela indústria. Os períodos de menor preço para o nosso produtor refletiram no menor preço na gôndola para o consumidor. O que nós temos, de fato, é uma redução do consumo. No ano passado, quase 20 milhões de vacas produziram mais de 33 bilhões de litros de leite no Brasil, gerando uma renda de quase 40 bilhões de reais ao produtor. Minas lidera a produção nacional, com cerca de 9 bilhões de litros. Em segundo lugar, vem o Paraná, com 4,7 bilhões. E logo atrás vem o Rio Grande do Sul, 4,6 bilhões de litros. Mas enquanto Minas tem quase 5 milhões de vacas ordenhadas, os gaúchos contam com menos de 1,5 milhão. O segredo está na produtividade. Cada vaca mineira produz por ano 1.800 litros, 100 litros a mais que a média nacional. A média gaúcha é quase 2 vezes maior, 3.150 litros por animal. Nós temos, principalmente no Brasil Central, onde se encontram grandes bacias produtoras de leite, um período de sazonalidade. Nas chuvas tem muito pasto, na época da seca não tem nada. E aí aquele produtor que não está organizado para produzir e armazenar o alimento para fornecer durante os períodos de escassez, certamente vai ter produções baixíssimas e, por vezes, até perda de animais. Desde 2015, o Senado vem acompanhando a crise na pecuária leiteira do Brasil. Atenção especial vem sendo dada ao Rio Grande do Sul, tema de 2 audiências públicas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A situação no estado é particularmente dramática. Em menos de 2 anos, o número de propriedades rurais que comercializam formalmente seu leite caiu de 84 mil em 2015 para 65 mil em 2017. Os maiores prejudicados são os pequenos. Dos mais de 20 mil produtores que entregavam até 50 litros de leite por dia em 2015, restavam pouco mais de 11 mil em 2017. E dos 51 mil que produziam até 150 litros, sobraram somente 35 mil. Em torno de 62% dos produtores que deixaram a atividade são justamente esses produtores da baixa litragem. A gente sabe que o produtor com 50 litros ele não vai conseguir se manter. Então ele tem que ter a oportunidade, mas ele tem que querer crescer. Eu diria que atualmente 15 vaquinhas, 18 vaquinhas, 20 vaquinhas é muito pouco para sustentar uma família. Ele precisa trabalhar com escala de produção. E a escala de produção, obviamente, passa pelo aumento do número de vacas ordenhadas. Muitas vezes não precisa aumentar o número da área disponível para ele, que é o bem maior, mas ele vai ter que aumentar o número de vacas ordenhadas para se tornar competitivo. Quase todos os produtores gaúchos que comercializam seu leite são classificados como agricultores familiares. A produção é altamente formalizada. Mais de 90% do leite produzido no estado é inspecionado nas indústrias. Mas, além da recessão, esses produtores enfrentam a competição do leite importado do Uruguai, país que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com o Rio Grande do Sul. Para eles, o leite uruguaio foi uma das maiores causas da crise da pecuária leiteira. Houve, o ano passado, uma quantidade muito grande de entrada de leite de importação. E ela entrou no momento em que normalmente não entrava aqui no Rio Grande do Sul, que era nos meses de janeiro, fevereiro e março. O Uruguai não tem cotas estipuladas, e aí ele vem no lugar errado. Hoje, se nós olharmos, baixou muito no meio do ano para cá, do ano de 2017 para cá, baixou, quase zerou as importações. Mas por que zerou? Porque o preço do leite aqui está muito baixo. A hora que o preço reagir aqui, vai voltar a inundar. O Uruguai vendia para a Venezuela. A Venezuela quebrou e aí ele pegou e achou que deveria vender esse excedente que ele tinha, que ia para a Venezuela, vender no Brasil. Entrou no Brasil e beneficiado pelas regras do Mercosul.
Da mesma forma que o trigo da Argentina chega aqui no Brasil beneficiado pelas regras do Mercosul. Chega um produto mais barato, um produto bem mais barato do que o produto produzido aqui. Para o consumidor que vai no supermercado é melhor pagar menos pelo leite. Para o consumidor não importa se é do Uruguai, então, para ele quer preço. Eu julgo que não é leal essa competição, é completamente desleal. Porque o nosso produtor ele tem uma carga tributária pesada, né, em todos os insumos. Tudo é tributado, o próprio leite é tributado, o adubo, o fertilizante, o sêmen. Enquanto que no nosso país vizinho, no Uruguai, essa tributação não existe, ou quando existe ela é num percentual bem menor do que o nosso. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa reportagem. Edevaldo e Lucinéia cuidam de uma pequena propriedade próxima a Passo Fundo. Ela cuida da ordenha, ele da alimentação do gado e da pequena plantação de soja e milho. Animado com o preço do leite, que chegou a R$ 1,70 em 2016, Edevaldo correu no banco e conseguiu dinheiro para melhorar o rebanho e os currais. Na produção rural, a renda é contada por anos, não por meses. Anos bons compensam anos ruins e assim o agricultor vai sobrevivendo. Aqui na chácara do Edevaldo, o investimento nas vacas foi feito pouco antes do preço do leite despencar. Com o gado dando prejuízo, o jeito foi usar o dinheiro da soja para pagar o financiamento no banco. No começo ali nós tínhamos um veterinário mensal, né? Uma vez por mês ele vinha, né? Só que ele, como baixou muito o leite, ele teve que suspender o veterinário, né? Estava comentando esse dia com um vizinho meu, ele disse assim, ó, vaca que tiver que gastar com veterinário é melhor eliminar a vaca, né? Porque ela não se paga, né? Não paga o veterinário, né? Faz medicamento em 48 horas, se ela não melhorou, elimina que é melhor. Ver o filho continuar na profissão dos pais tem sido uma raridade na pecuária leiteira gaúcha. Quando os pais de Matheus Bife viram o filho partir para estudar na cidade, pensaram logo em abandonar a atividade que sustentava a família já há 37 anos. Para a nossa idade, nós ia até parar com o leite, porque ele é muito trabalhoso, ele é um compromisso de manhã e de noite. Mas Matheus se formou em técnico agrícola e ficou animado com o preço do leite. Convenceu os pais a pegar dinheiro no banco e começou a estudar veterinária. O rebanho aumentou de 20 para 50 vacas, todas com melhor genética. Nova sala de ordenha, novo maquinário, investimento em pasto e em silagem. Mas com a baixa do preço, teve de refazer todos os financiamentos, até mesmo para pagar seus estudos. O meu entusiasmo que eu tinha quando eu montei eu fiz o lançamento, que eu voltei para casa para trabalhar, hoje já não tenho mais. As dívidas nós estamos só refinanciando elas com o banco e vendo para financiar. E com o preço do leite está praticamente judiando de todos os produtores, né? Não vou dizer arrependimento, sabe? Assim, mas, tipo, tô com o pé atrás mesmo. Neto de imigrantes poloneses, Leonir Kujava também esteve prestes a abandonar o pequeno sítio de 42 hectares. Marina, a filha única, estava trabalhando na cidade e ele e a esposa já não conseguiam mais cuidar sozinhos da propriedade. Nós ia desistir das vacas, de tudo. Não tinha mais condição? Não tinha. Estou com a avó meio enferma, ele tinha problema de saúde. Se ela não vinha para casa e o genro vinha aqui, nós largava de mão as vacas e tudo. A salvação da lavoura, ou no caso, da pecuária, veio com o retorno da filha que, de quebra, trouxe o marido Tassiano a tiracolo para ajudar na fazenda. Para mim, o dinheiro, para dizer, caiu do céu. Vim da cidade para vir na colônia, no meio do bairro, para mim foi um baita presente, né? Para ele ter vindo da cidade para a colônia. Agora a gente deu tudo para tocar para frente o genro e a filha.
A mão de obra cara, a falta de infraestrutura e a dificuldade para encontrar herdeiros que continuem a produção são alguns dos motivos citados por quem abandonou a atividade. Mas o baixo preço pago ao produtor é a principal razão alegada para se desfazer do rebanho. São casos como o de José Dengaten, que aos 63 anos de idade e há 38 na produção leiteira, decidiu vender suas vacas. Seus filhos não viram, na remuneração paga ao leite, atrativos para continuar na produção do pai e então decidiram trocar o campo pela cidade. Eles se viram obrigados a abandonar a profissão porque eles viram a dificuldade que a gente passava e os últimos preços que a gente ia recebendo não estava motivando a continuar na atividade. Curiosamente, a saída do mercado de quase 20 mil produtores formais em 2 anos não diminuiu a produção gaúcha. As indústrias continuaram a receber 4 bilhões e 100 milhões de litros por ano. O número de animais diminuiu, mas apenas 100 mil vacas a menos, no universo de quase 1 milhão e 100 mil animais. Como explicar isso? As vacas continuaram produzindo. Ela saiu de uma propriedade e foi para outra. A grande maioria das famílias que têm saído, elas têm feito o que nós chamamos de migração. Sai da atividade de leite em função dessa atividade, nesse momento, não ser tão interessante. Por questão de saúde, financeira, de acesso a mercado. Éder Botter é prefeito da pequena Chiapeta, com 4 mil habitantes. Ela fica na chamada região Celeiro, que reúne 21 municípios no noroeste do estado. Chiapeta é uma das muitas cidades gaúchas que tem na pecuária leiteira sua principal atividade econômica. Ao concluir que o abandono em massa da produção de leite retirava 6 milhões de reais por ano da economia municipal, Botter procurou os outros prefeitos da região Celeiro e conseguiu que todos eles decretassem calamidade econômica em suas cidades. Não adiantava Chiapeta sozinho fazer um decreto de emergência, porque o impacto está sendo dramático em todos os 21 municípios. Mais de 580 famílias abandonaram a atividade somente no último ano, gerando um prejuízo de mais de 125 milhões de reais que deixaram de circular no comércio da nossa região, que é uma região que não é industrializada, é uma região de agricultura familiar. Com 42% de seus 9 mil habitantes na área rural, a cidade de Casca é campeã de produtividade. Isso lhe valeu o título de capital gaúcha do leite. A queda na arrecadação também foi sentida na prefeitura. A situação se repete, em maior ou menor grau, nos 497 municípios do estado. Aqueles 1 milhão e pouco por mês que deixa de circular na nossa economia do município faz falta não só para o produtor, faz falta para toda a cadeia produtiva do leite e principalmente para o nosso comércio. Aproximadamente 60% da sua atividade está ligada ao ramo primário, a agricultura. E dentro desses índices aí, a atividade leiteira ela representa em torno de 17% a 20% desse nosso orçamento. Nós precisamos proteger o mercado, nós precisamos negociar isso como uma função, além de econômica, uma função social. Cada vez que um produtor vende os seus animais, deixa de produzir leite e vem para a cidade, ele é um desempregado. Uma fazenda que produz leite, ela se abastece muito do comércio local para que a sua atividade seja possível. E essa movimentação do comércio, obviamente, que gera muita riqueza. Gera emprego na cidade, gera crescimento nas cidades. E no momento que essa propriedade desiste, cada produtor que desiste, é alguém a menos que deixa de investir na cidade, comprometendo diretamente o desenvolvimento social que está na cidade também. Júnior Mocelin toca o pequeno laticínio da família, na Vila Histórica Evangelista, distrito do município de Casca. Produz manteiga e 7 tipos diferentes de queijo, que totalizam cerca de 1.000 quilos por dia. Ele tem sofrido muito com a queda nas vendas. Reduziu preços e a margem de lucro ficou mais apertada. Mas nada que se compare a seus problemas com a burocracia. Ele conta que já ficou no meio de uma briga entre a vigilância sanitária e o Corpo de Bombeiros do estado. A nossa agroindústria ela segue uma legislação estadual, uma porta de entrada apenas. Os bombeiros pediam mais uma, pediam 2, eu disse, vocês podem se entender com a própria vigilância sanitária.
E aí nunca mais eles vieram aqui interpretar isso, ou vieram interrogar isso, porque viram que realmente é uma batalha entre esses departamentos. Mocelin reclama da falta de transparência nas normas de fabricação. Ele diz que os produtores não são ouvidos quando os burocratas estabelecem essas normas. Certa vez, com um prazo de antecedência de apenas 15 dias, determinaram a diminuição do tamanho de um carimbo impresso no rótulo. Isso fez com que todo um estoque de embalagens que o laticínio já havia comprado fosse parar no lixo. Isso não vai influenciar no teu produto, a higiene do teu produto, o controle de qualidade nele. Isso vai no croquis. Mas o que acontece? Uma agroindústria que tem, como é o nosso caso, um estoque grande de embalagens por causa do custo-benefício, ele acaba descartando ou até mesmo fazendo uma renegociação com a própria empresa que forneceu, mas é um prejuízo financeiro muito grande, né? Porque isso não tem como reverter, né? Um dos grandes problemas para pequenos e médios laticínios como este é a ausência de contratos de longo prazo com os produtores de leite. Sem garantia de entrega, a indústria não consegue planejar sua produção. Isso gera insegurança também para o produtor, que fica sem um preço mínimo para o seu leite. Como que você programa a tua produção se você não tem vínculo com o teu produtor? Realmente é uma questão muito difícil. Porque o produtor hoje não entrega para mim e pode ser que amanhã o meu caminhão vai para coletar o leite na propriedade dele e já está entregando para outra empresa. Ou porque se desentendeu comigo, se desentendeu com o freteiro, ou principalmente porque uma outra empresa foi lá e ofereceu um valor maior porque ela estava sem leite. Acuados pelas normas burocráticas e pela falta de previsibilidade, o pequeno e o médio laticínio acabam apontando seus dedos para as grandes indústrias. A matéria-prima que é encontrada aqui na região, ela é uma matéria-prima de uns produtores que foram, dá para dizer assim, abandonados pelas grandes empresas, que queriam que investissem com resfriadores a granel, resfriadores maiores. Nós temos produtores que começaram com nós há 15 anos atrás com 1.000 litros de leite dia. Hoje estão com 20 mil. Tudo graças ao fomento feito por nós. E a grande diferença do pequeno para o grande é essa. O grande chega no Brasil com dinheiro à vontade e pega o produtor que ele quiser. Então, dificilmente uma grande empresa, uma multinacional, vai querer um produtor de 1.000 litros por mês, isso vai dar 30, 40 litros por dia, e vai querer fomentar a atividade dele. O pequeno produtor reclama e acha que não vai sobreviver à crise. Mas para a grande indústria, a situação também não está fácil. A maior fábrica de leite em pó do Brasil, na cidade de Cruz Alta, está produzindo hoje pouco mais da metade de sua capacidade. Essa fábrica tem capacidade de produção de 2.200.000 litros de leite por dia, mas hoje ela está operando com 1.400.000. Se o consumidor não está consumindo, se o consumo é menor, a indústria precisa fazer manobras, e aí tem um detalhe importante: leite é um produto perecível, você não consegue estocar leite durante muitos períodos. Então a indústria acaba tendo que, em determinados momentos, inclusive amargar prejuízo, para poder escoar a produção e garantir a compra da propriedade. A indústria está no mesmo patamar que o produtor. Uma vez que a indústria não tem o poder de fixar preço, quem fixa preço é o consumidor. Se o consumidor está consumindo, a indústria consegue repassar isso ao produtor. O professor Carlos Bondan orgulha-se de ter nascido em uma fazenda de produção de leite. Uma das maiores autoridades do país no assunto, Bondan é ele mesmo um produtor e dá aulas na Universidade de Passo Fundo. Para ele, o Brasil poderia ter um dos menores custos de produção de leite em todo o mundo, mas isso não chega ao consumidor. O problema são os impostos. Desonerar essa alta taxa fiscal dos produtores, das indústrias também, certamente poderiam colocar na mesa do consumidor um produto mais barato, sem mexer com a rentabilidade do produtor. Essa desoneração, alguns pesquisadores, inclusive, arriscam a dizer que poderia tornar o Brasil um dos países com o menor custo da produção, principalmente do leite, falando em leite. Poderíamos ser o país mais competitivo em termos de custo de produção. E aí que então, quem sabe, visualizar mercados externos. O imposto que encarece o leite, o queijo e o iogurte de cada dia é cobrado ao longo de toda a cadeia da produção leiteira. Você paga tributo no todo insumo, óleo diesel, tudo aquilo que você compra, e você tem uma tributação do produtor, da indústria, para levar esse produto para fora. A carga tributária do governo é muito pesada em cima desse produto e não nos torna competitivo para nós exportar esse leite para fora. E a guerra de impostos estaduais também prejudica os laticínios. Depois de muitos anos de luta, conseguimos
uma redução na carga efetiva de ICMS no final do mês, mas ainda está longe de ser parecida com o nosso estado vizinho de Santa Catarina. O incentivo para a pequena indústria lá é maior, tanto que eles conseguem queijo aqui no estado a um custo menor que o nosso devido à diferença de ICM. Os impostos altos e a burocracia são somente 2 dos componentes do já famoso custo Brasil, que envolve também estradas ruins e mão de obra deficiente. Mas os acordos internacionais, principalmente aqueles que envolvem o Mercosul, também são criticados pelos produtores brasileiros. Não pode pôr um Mercosul para favorecer as grandes indústrias de regiões metropolitanas, sacrificar e sangrar o nosso produtor. O produtor argentino, o produtor uruguaio especialmente, conseguem vender produto ou leite aqui no Brasil com um preço diferenciado, até porque o custo de produção deles, do combustível, dos insumos, são infinitamente menores do que o produtor gaúcho, o produtor brasileiro tem que pagar. O Brasil é um dos poucos países que tem inspeção municipal, estadual e federal. Tenta há vários anos, com o governo federal e estadual, fazer uma única inspeção dentro do estado, onde que as empresas que vendem no país tivessem uma inspeção, seja ela estadual ou municipal, e a federal, aliás, a inspeção federal fosse somente para empresas exportadoras, como é os padrões da Europa e dos Estados Unidos nos dias de hoje. Eles têm um grau de competitividade maior, pagam logística mais barata, têm logística eficiente, juros mais baratos, insumos mais baratos. Essa é a chave do problema, Mercosul. A falta de políticas públicas para fomentar a produção é outra reclamação que une autoridades e trabalhadores. Nós não temos hoje uma política agrícola definida. Acho que tem que ter uma política definida para no mínimo 5, 10 anos. Outros países que eu tenho conhecimento, eles têm um regramento de quanto o produto precisa comprar, se precisa ou não precisa. Eu acho que no leite faltou um regramento se precisava importar tanto leite ou não. Na opinião de Vilmar Leitsky, outro grande especialista gaúcho, é preciso mudar a forma como a sociedade vê o leite que consome. O custo do alimento não pode refletir apenas o valor de mercado, condicionado pela oferta e pela procura. Ele tem que ser visto como uma forma de garantir uma vida melhor e mais segura para quem produz, favorecendo a permanência do agricultor no meio rural. Nosso consumidor, se ele entender a importância do leite, se ele entender que ele não está só tomando leite, que esse leite tem toda uma cadeia por trás, e de que esse leite vem lá do meio rural, que tem uma família por trás dessa atividade, e que essa família não está ganhando só dinheiro, que ela está vivendo, e muitas vezes vivendo muito bem, preservando, por exemplo, o ambiente, tem uma conotação diferente ao olhar para o copo de leite. E isso garante, inclusive, uma visão a médio prazo de sustentabilidade para a cadeia e para o produto. Mas, acima de tudo, é a vontade, a determinação do produtor que continua a colocar na mesa do brasileiro um copo de leite, seja que preço for. Como diz Tassiano Pellegrini, aquele genro que caiu do céu na chácara do seu Leonir, lembra? Quem está já nesse ramo não tem como desistir por causa de uma fase, né? Mas tem gente que está desistindo. Tem bastante gente que está desistindo, mas que nem nós, com toda a infraestrutura, todo o maquinário, tu não tem como desistir por causa de uma fase. Tu tem que tentar, o máximo, lutar para fazer essa fase passar, porque uma hora vai vir a época boa. Desistir, não vamos desistir.